Olá, amigos, olá, amigas, todos que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debate de Tudo Um Pouco. E agora falando aí sobre o nosso Notícias Comentadas, abordando alguns assuntos, né, que foram algum destaque aí na semana ou nas semanas aí nos últimos dias que estivemos acompanhando esse bastião de coisas, né, que é o noticiário internacional, mundial e mesmo aqui o local. E um ponto, né, que a gente destacou bastante numa outra vez, porém o programa por questões técnicas não acabou indo ao ar, mas falamos aí bastante, né, sobre a questão dos estudantes que fizeram aquela cena simplesmente horrorosa, né? Digna de bárbaros que vimos aí e se espalhou pelo país com relação a um jogo de vôlei que basicamente ali, até como um ato de provocação também, a torcida, as jogadoras, né, e também a torcida rival, eles praticaram aí uma verdadeira, o famoso punhetaço, né, uma masturbação coletiva lá, em detrimento, né, e numa total falta de senso, falta de respeito, enfim, coisas assim que não dá nem para dizer muito, né, sobre esse tipo de atitude. A gente havia esperado, né, pelo menos até então não constava essa informação quando da gravação, mas agora já sabemos aí que a faculdade tomou cabivelmente, né, é, a atitude de expulsar esse pessoal, né, expulsar aí essa gente que não tem nem condições, né? Primeiro, para começo de conversa, queriam, né, pretendiam aí serem médicos, se formarem médicos. Aí você olha uma situação dessas, né? Extremamente patética, machista. Imagina esses é, profissionais, entre aspas, né? No futuro, atendendo aí futuras mulheres, né? Como que a coisa vai se dar, como que a coisa vai se resolver. Então, extremamente horrível, extremamente patético. Esperamos não ver algo do tipo assim novamente. Infelizmente, né, é um pouco complicado porque a gente sabe que é o tipo da coisa que está ocorrendo aí, não só nesse, né, mas em vários jogos universitários Brasil afora. Aliás, embora na PUC eu nunca tivesse visto algo nessa natureza, mas a gente sabia que acontecia muito, né? Coisas assim, pelo menos semelhantes e tão quanto assustadoras, né? Diga-se aí de passagem. Estocando o barco, entre outras questões que estamos também acompanhando aqui durante a semana, o STF aí tomando as rédeas da situação e, como alguns costumam dizer, né, legislando quando deveria estar julgando. Bom, eu não vou aqui entrar agora no mérito, né, da questão, mas de fato o STF faz as suas, né, de legislar quando o próprio legislativo não o faz.
e, consequentemente, acompanhando aí os devidos ocorridos, duas das discussões que estão em voga é justamente o marco temporal, a discussão do marco temporal aí para os povos indígenas, né? Afinal de contas, seria a Constituição de 88 necessariamente um divisor de águas, né? Uma linha aí divisória entre quem habitava onde, qual etnia habitava o quê, quem estava em que lugar em determinado tempo naquele momento. E claro, no momento que se estabelece que esse não é o marco temporal, quais serão então as definições? Quais serão, afinal de contas, os critérios de seleção? Então, são questões que a gente precisa observar, evidentemente, até para evitar futuros problemas e, claro, antes de tudo, se fazer justiça com os chamados povos originários, né? E também aí falando em STF, a discussão aí sobre a questão do aborto e como fica aí a questão do direito, né, ao aborto. Sabemos que no Brasil é permitido em casos onde está provado aí, né, que o feto é anencéfalo ou há o risco, né, de vida para a mãe, ou então em casos de estupro. Bom, eu sou favorável a todos esses três, né? Porém, eu acredito, não que eu ache o aborto uma coisa nobre, uma coisa bonita. Aliás, eu acho que a discussão nem é essa, né? Afinal de contas, ninguém acha aborto uma coisa nobre, uma coisa bonita, né? Ninguém aqui é defensor do aborto para começo de conversa. A discussão que se coloca é a defesa da decisão final caber à mulher, em que pese todas as demais discussões, as demais questões que a gente sabe que sempre vão ser colocadas aí na conversa, mas o nosso ponto principal é que a decisão caiba, a princípio, à mulher. Eu sei que vão falar, eu entendo e até respeito vários dos argumentos colocados, dos quais não nos interessa aqui entrar no mérito um por um, mas como eu disse, na minha opinião, e que é a de muitos outros, a discussão cabe à mulher. A questão é que, independente da decisão que ela tome, ela tem que ter, né, garantido aí pelo Estado uma saúde de qualidade, um sistema de saúde de qualidade que assim forneça, né, toda a higiene, segurança necessária para que ela assim o faça, né, caso opte por realizar o aborto. Gostaríamos que não fosse a sua decisão, né? Nós gostaríamos que a pessoa nem precisasse chegar a esse ponto, né? Antes de tudo, o ideal era ter toda uma política, né? Todo um cuidado e, evidentemente, que essa gravidez aí tivesse sido, antes de tudo, evitada. Porém, né, do momento que ocorreu, que ela tenha todo o amparo necessário. Se não tiver esse amparo, ou se mesmo com esse amparo a decisão final dela de fato for pela retirada, né, do feto, o aborto, então, particularmente, né, eu sou da tese de se fazer
valer a vontade, então, da mulher. Mas, como havia dito, né, a questão aqui não é ficar torcendo pelo aborto ou contra o aborto, mas a discussão da saúde pública no Brasil e de um direito, né, do direito aí das mulheres. Até porque, como falei, né, essa discussão aí, se a gente for prolongar nela, não para nunca. E queria aqui também, falando em direito, né, falar do direito à educação e tudo que está ocorrendo não só no país, mas em especial na cidade de São Paulo, especificamente aí na USP. Vamos falar, né? Já estamos falando, na verdade, e muito sobre as manifestações, toda a dinâmica aí de greve, protestos que estão ocorrendo, em especial na Universidade de São Paulo, e que ela não deixa de ser um verdadeiro bastião aí de lutas, né? A gente sabe da relevância que é a luta dos estudantes da USP, isso muito histórico, né? E não só dos estudantes, como todo o coletivo, professores, funcionários, né? Toda uma gama aí, todo um conjunto que se faz valer, se faz escutar a voz e que a gente também, através do podcast Mesa de Debates, principalmente com a pessoa aí do Ulisses, né, tá dando aí o sangue e o suor de forma muito competente aí, conseguindo abraçar as causas, né, e trazer essas questões aqui para vocês ouvintes. E claro, né, nós também nos bastidores aí, fazendo por onde tudo isso chegue a vocês, né? Alcancem vocês e seja tudo devidamente falado, conversado a respeito e tenha uma compreensão, até porque como outros órgãos de imprensa quase ou nada têm falado a respeito, a gente fala, né? E aliás somos um dos primeiros a estar dando a devida abordagem, né? E principalmente aí com o Ulisses, né? Indo diariamente, fazendo a cobertura ali em loco, tentando mostrar para todos vocês, para todos que nos acompanham, e claro, pedindo que vocês também deem um jeito, né, de espalharem essas questões para outros locais, né? Se possível até mesmo outros estados, outras universidades, mostrar o que está acontecendo aqui em São Paulo, né? E que tudo isso é um reflexo, né? A USP ela é um reflexo aí das diversas lutas, dos diversos processos de crise pelo qual o Brasil passa, pelo qual a educação nacional passa e evidentemente não só essa semana, mas ao longo aí do andamento dessas discussões, teremos muito assunto aí para falar a respeito. Meus queridos, como eu disse, né, são muitas questões ainda para serem abordadas, são muitas questões aí que vamos falar a respeito e que vocês poderão, evidentemente, nos acompanhar aí praticamente todos os dias aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Peço que estejam sempre aí apoiando, colaborando, participando. Enviem também suas sugestões, opiniões e, claro, tendo algo a agregar, né, nas lutas, tendo algo aí a falar também sobre as suas lutas, mande seu nome, mande um e-mail, né, mande aí para o nosso DDD 12 99107 6308 e além de entrar em contato conosco pelas diversas outras formas, além de também nos ajudar, né, pelo nosso Pix 385-007-02800 e claro, outras maneiras aí sempre bem-vindas.
Um beijo no coração de todos vocês. Blocult encerrando, notícias comentadas encerrando aqui. Um beijo e tchau.